This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Root? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. E aí, Gabriel, tudo bem? E aí, Paulo Borja, tudo bom? Como é que estamos? Tudo bem por aqui, mais ou menos, né, Gabriel? A gente sempre começa brincando com algumas piadinhas, mas a situação no país está muito triste com a tragédia né, no Rio Grande do Sul. Os problemas todos de enchente e, enfim, a gente, inclusive, para quem depois escutar o nosso podcast e seguir para a descrição, a gente vai listar uma série de ONGs e sistemas para quem quiser fazer doações, colaborar, ajudar. Uma tragédia muito grave, já são dezenas de mortos, pessoas desalojadas, a enchente atacando vários bairros, então a gente aqui dedica o nosso podcast a toda a população do Rio Grande do Sul e vai listar várias possibilidades para quem quiser ajudar e participar. Certamente. E é isso, torcer para que tudo lá possa correr o melhor possível, né? Porque pelo jeito vai chover mais ainda, cara. Exatamente, já não tá fácil. Né? E é muito triste porque são questões que são conhecidas, existindo planejamento, as coisas podem ser minimizadas, evitadas, prevenidas, né? Então, falta planejamento. Pois é. Depois da tragédia, o que a gente vê são políticos se organizando para lucrar, inclusive, em cima disso. Então, fake news sobre show da Madonna, dizendo que o dinheiro tinha que ter ido para lá. Tem de tudo, né? As pessoas querem ganhar em cima da desgraça dos outros e não entendem o momento, né? Não é hora de fazer política nesse sentido, né? É hora de ser político, de agir com verba, com decisões que sejam relevantes para o cenário, né? Uma das coisas que a gente conhece, até por conta de estudos que a gente faz aqui, momentos como esse, de grandes tragédias, igual a gente viveu na Covid, a gente tem que evocar um senso de coletividade, né? Um espírito coletivo. Tanto faz se o sujeito tem uma visão de mundo mais à direita ou mais à esquerda, tá todo mundo na mesma, todo mundo brasileiro, tá todo mundo no mesmo, passando pelo problema. A gente tem que ajudar, independente disso, né? A gente tem que fomentar isso. E o papel das lideranças deveria ser para isso, né? Os líderes políticos deveriam, ao invés de ficar sinalizando o que foi dinheiro desviado, foi isso, ou foi aquilo, ou foi erro desse, foi erro daquele. Tem que apontar, obviamente, a gente tem que corrigir, mas esse é um momento de juntar as pessoas em prol daqueles que estão, de fato, sofrendo com o problema, né? Fazer ações é isso, de conseguir verbas, conseguir material e recursos, né? Acho que isso é mais o jeito do que achar culpado agora. Mas é isso aí, Paulo Borja. E série de decisões aí que poderiam ter sido tomadas há muitos anos e que não foram, e agora a gente está vendo uma tragédia e a gente já viu várias, isso acontece, o país a gente está vira e mexe lamentando, né, os mortos, as pessoas que ficam desalojadas, desabrigadas, né, perdas pessoais, perdas materiais, enfim. E a gente vê uma classe que está na ponta das decisões, muitas vezes usando isso como palanque e não para resolver problemas, né? Enfim, então a gente está aí torcendo por todo mundo e a gente vai listar, então, para quem realmente quiser pôr a mão na massa, ajudar com o que puder, porque é isso, cada um vai ajudar da forma que puder, vai ser sempre bem-vindo. Então, lá no podcast, a gente tem o resumo do podcast, né? E a gente vai colocar hoje, ao final do resumo do podcast, lista de grupos que ajudam, enfim, e que tem feito a diferença nesses momentos, né? Sim. E o podcast de hoje, a gente escolheu um tema que fala inclusive disso, né? O tema de hoje vai ser a empatia. A gente vai falar muito sobre empatia hoje. E, na verdade, o tema de hoje ele vai ter uma série. A gente vai falar de empatia hoje e em vários podcasts, porque a empatia é um tema muito complexo em vários níveis, desde o que é empatia, como que se dá empatia, diferenças culturais, diferenças neurobiológicas, modelos teóricos, né? Então tem muitos temas sobre a empatia que a gente vai discutir, que vão merecer vários podcasts, né?
Se a gente pergunta para alguém, você sabe o que é empatia? A maioria das pessoas vai falar. Eu acho que balança a cabeça, Mas mas fala que sabe, né? fala que sabe. Se Agora, você perguntar, defina mesmo agora. defina empatia, aí a gente vai ver que as definições são muito variadas, né? São demais. Acho que assim, elas vão acabar tendo um cerne comum ali, uma coisa que chega próximo, mas tem nuances muito interessantes. É, E a comparação com outros termos que se parecem, né? que se parecem com a empatia, enfim. Tá. E é isso que a gente vai começar a discutir hoje. Hoje a gente vai começar a discutir um pouco o que é empatia e tentar já trazer alguns exemplos, algumas discussões. E em alguns outros podcasts a gente vai dando os outros aspectos, né? Uma das coisas interessantes de empatia, eu acho que é legal começar com isso. A gente fez uma discussão uma vez sobre Adam Smith, né? Quando a gente estava falando sobre cooperação e tal. Sim. E Adam Smith, a gente sinalizou, né, o quanto ele escreveu Riqueza nas Nações, mas também escreveu Teoria dos Sentimentos Morais. O Adam Smith é um dos primeiros que, sem usar o termo empatia, já trazia alguns elementos da empatia como algo com conteúdo, inclusive, moral e função social, né? Que elementos eram esses? Uma das frases do Adam Smith no Teoria dos Sentimentos Morais, né? Sentimos o que ele sente e somos movidos como ele é movido. Entramos, por assim dizer, em seu corpo e nos tornamos, em certo sentido, a mesma pessoa com ele, né? Então, é parte do que muita gente define como empatia, né? Ele não usou o termo empatia, daqui a pouco a gente vai ver em que momento surgiu, mas é isso, né? Tem um outro que ele fala, também uma outra frase que ele fala na Teoria dos Sentimentos Morais, que ele não usa de novo o termo empatia, né? Mas ele usa o termo simpatia, né? E aí ele fala, é por simpatia que somos capazes de entrar na disposição de outra pessoa e de conceber com precisão e exatidão qual seja a relação entre ela e os objetos que a afetam. Isso aqui tem relação direta com algumas teorias para tentar explicar empatia, né? Uma outra frase que ele fala também no Teoria dos Sentimentos Morais é: a simpatia não surge tanto do ponto de vista do espectador quanto do ponto de vista da pessoa principal na cena, cujos sentimentos ele entra e adota. Então a gente adota a perspectiva de outra pessoa. Então quando a gente às vezes escuta as pessoas falando de Adam Smith, justificando uma série de visões egoístas, né? E às vezes olha na psicologia e vê que muita gente esquece de falar de Adam Smith, esquece de colocar, por exemplo, num curso a leitura de um clássico como Teoria dos Sentimentos Morais. Ali está rudimento de coisas centrais da nossa espécie, nesse caso a empatia, né? Deveria ser leitura obrigatória, Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, e também o livro do David Hume, que também trata da moral e desse elemento, né? São dois filósofos ingleses desse período iluminista bem importantes, né? Muito bonito que ele escreveu sobre empatia. Você gostou? Eu gostei bastante. São definições bonitas. Eu acho que chega bem, né? Que essa ideia de se colocar no lugar do outro, né? E aí tem essa parte de entender os sentimentos do outro e também sentir junto, né? Sentir junto. Não é só entender, né? Também sentir junto, né? São esses detalhes que a gente tem que agora... E ele fala isso em relação ao quê? Só para constar. Ele está discutindo porque nesse momento, tanto ele quanto o David Hume estavam tentando explicar um pouquinho como se davam as relações e como elas eram mediadas em outra análise por algumas emoções morais, né? Então eles estavam falando muito sobre moralidade, sobre noção de justiça, enfim. E aí eles os dois trouxeram para a pessoa e para a interação com o outro, e usaram esse conceito que não era empatia ainda, mas que no final a gente vai entender que é empatia. Então ele está discutindo um pouco os relacionamentos e trazendo para essa ótica. Tanto que nos textos do Adam Smith você também vai encontrar, foi tema de um outro podcast já, coisas sobre amizade, enfim. Né? Se a gente for olhar, isso vai estar em Aristóteles também, já falando sobre questões sobre amizade. Então, esses filósofos todos já traziam algumas dessas questões de relação humana, questões de relações humanas. Exatamente. E aí a gente vai ver, às vezes, na psicologia ficou um lapso para juntar essas ideias, né, que às vezes já existiam na filosofia, e a psicologia, até numa tentativa de virar ciência, se afastou um pouquinho de coisas como essa, né. O termo empatia, então, ele não veio daí, né. O termo empatia ele vai surgir no iniciozinho ali do outro século, com o autor da psicologia, que é o Edward Titchener, né, que traz uma tradução de um termo em alemão,
que eu não sei falar. Tenta aí. Eu não vou tentar, vai ficar muito. Os alemães vão ficar muito bravos comigo. Tem uma pessoa alemã ouvindo. A língua alemã é muito, muito legal, né? Porque eles vão juntando uma palavra aqui, uma palavra ali e vão criando novas, né? Novos conceitos e tal. Quando a gente está falando de empatia, o termo que o Titchener traduziu é um termo que, se a gente fosse fazer uma tradução direta, seria algo como se sentindo para dentro, meio que você trazendo para si o outro, uma coisa de uma compreensão. Colocar o outro para dentro de você. Para dentro de você, Tá, algo assim. E aí ele fez essa tradução, né? E aí começa a gente observar o uso de empatia aumentando. O Titchener foi aluno de um clássico da psicologia, que foi o Wundt. Apenas. Esse, os pais aí da É um psicologia. dos pais da psicologia. Aí desse termo você fala ainda, Wooker Psychology. Olha só, Gabriel, você treinou alemão? Você Treinei alemão. Ô, Gabriel. Uns termos muito específicos. Você fala francês também, né, Gabriel? Um petit peu. Falei certo ou não? Não. Não, foi bonito, foi bonito. Obrigado. O biquinho ficou legal. E aí, desde então, o termo empatia, né, ele foi sendo ampliado, ele foi sendo evoluir, né, ele evoluiu, e aí acabou abrindo margem para uma série de definições e de alguma maneira, esse é um lado bom, que ele evoluiu bastante, mas tem um lado complicado, porque aí, dependendo do que a pessoa está pensando, ela está se referindo a um tipo, a um aspecto ou um elemento do que vai ser empatia, né? Como assim, explicação? Começa a ter confusões sobre empatia e compaixão, né? Empatia e simpatia, né? Você começa a ter o quanto é uma compreensão mais racional, eu estou olhando o outro e tentando entender o que ele está sentindo, ou quanto eu sinto o que ele está sentindo, e tudo isso a gente começa agora a entrar nos modelos teóricos sobre empatia, né? Então a gente vai tendo uma coisa que é uma empatia que se descreve como mais cognitiva, né? Uma empatia que é mais afetiva, né? Então a gente vai tendo um aspecto da empatia que é mais o comportamento que deriva da empatia, então a gente começa a ter todas essas derivações, né? Mas aí seria bom então pensar qual uma definição de empatia simples, legal e que seja aí correta na psicologia. Um primeiro ponto que muitos autores colocam, né, é a ideia de você se colocar no lugar do outro, né, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Certo. Essa é uma definição geral, né, que a gente tem. Mas a questão do que significa se colocar no lugar do outro também é um grande problema, porque o que é exatamente se colocar no lugar do outro? É saber como o outro pensa, como o outro pensa, como o outro sente, quais são as crenças e valores dele, o que ele está passando naquele momento. Então aí é que começa a virar uma confusão, e aí que os experimentos eles começam a ajudar a gente às vezes a destrinchar. O que você achou dessa definição, Gabriel? Então achei legal. Então seria essa capacidade de se colocar no lugar do outro em termos de emoção e de pensamento, de saber o que eu estou pensando ou sentindo, e seria também... Que nesse caso a gente chamaria inclusive de teoria da mente, né? Teoria da mente. Né? Que é o que entra dentro desse rol da empatia cognitiva, né? Tá. Que é a habilidade da gente entender os sentimentos, os pensamentos da outra pessoa. Ou seja, se colocar no lugar do outro e tentar prever ou inferir o que essa pessoa está pensando ou sentindo. Então esse seria um lado mais cognitivo da ideia. Mais cognitivo da ideia. Você passou por uma situação e eu vou pensar, poxa, o Paulo Borges está passando por isso, ele deve estar se sentindo assim. E aí, necessariamente, eu estou sentindo junto ou não? Não. Se você agora estiver passando por uma experiência, então, por exemplo, você me vê triste e de repente você começa a se sentir triste, você me vê cabisbaixo, e aí você também vai ficando cabisbaixo, triste, né, preocupado comigo, mas vai sentindo isso, Claro. mas até uma experiência que chama experiência vicária, né, você começa a sentir, isso a gente já começa a chamar agora de empatia mais afetiva, né? Afetiva, uma empatia mais afetiva ou emocional, as pessoas usam os termos às vezes de forma intercambiável, né, mas é isso, é a capacidade da gente sentir de forma espontânea as emoções que uma outra pessoa está sentindo, né? Então a gente pode compartilhar tristeza, pode compartilhar alegria, pode compartilhar
outras emoções que as pessoas estão sentindo. Nojo, por exemplo, né? Então a gente está falando de sentir de alguma maneira o que o outro tá Seria tipo uma sinergia emocional, a gente tá entrando junto numa reação emocional parecida. Exatamente, que algumas pessoas vão chamar às vezes de contágio De emocional. contágio emocional. Contágio emocional. Agora, aí tu falou de outros termos, por exemplo, qual seria a diferença, então, disso para compaixão? Vamos chegar nisso. Vai chegar lá? Até que eu tô com dúvidas aqui. Tá com pressa. Eu não sei também. Tá com pressa. Eu já sei a resposta, eu tô sendo safadinho, enfim. O importante talvez seja a gente primeiro entender um pouco como que a gente estuda essa capacidade das pessoas tentarem entender os sentimentos, os pensamentos, ou o outro, né? Sim. O que seria a teoria da mente, o que seria essa outra, porque isso está na base, inclusive, da gente entender o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil, até a gente chegar nesses tópicos que é o da compaixão e coisas do gênero, né? Já ouviu falar, Gabriel, do teste de CLN? Eu já ouvi falar desse teste da CLN, eu já testei com alguns amigos e amigos em festas. Adultos? Adultos. Rapaz, eu espero que eles tenham passado, né? Alguns. Você tá bem de amigo. Eu fiquei testando pra saber. Como que você testou? Eu fiz um teatrinho lá, utilizando um copo de cerveja, né, pra falar da série da Anne, aquela história, né? E aí, então, pra contar como é que funciona. Eu ia explicar a versão original, mas eu fiquei curioso com a versão alcoólica. É porque a versão original você usa bonequinho, Isso, né? usa o bonequinho, usa a CL e a N. Tem várias possibilidades, né? Mas tem a CL e a N. Isso, aí elas estão interagindo, né? E a ideia toda é que uma hora estão brincando com o objeto, alguma coisa, e uma sai da sala, a outra muda o lugar do objeto, né? E quando a outra volta, pergunta onde é que ela acha que o objeto estaria, né? Então assim, você mostra para a criança duas bonequinhas, né? A CL e a N, e tem lá, por exemplo, uma cesta e uma bola, né? Então tem lá o lugarzinho, e aí ela tá brincando, e a criança tá vendo, e aí ela vê a Sally colocando a bola na cesta e saindo. Então a pessoa que tá fazendo a brincadeira com as bonequinhas pega a Sally com a bola, põe a bola na cesta, a Anne tá na frente, a bonequinha da Anne na frente. Depois que ela fez isso, ela tira a Sally de cena e tá lá a Anne, né, com a cena e tal. E aí a Anne vai lá, pega a bola e muda ela de lugar, né? Perfeitamente. E aí quando a Sally volta, a pergunta para a criança é: onde Sally vai procurar sua bola? Essa é uma pergunta sobre a crença, né? Pois é. Ela tem que entender alguma coisa. Se ela fala assim, a resposta tá no cesto, Tá certíssimo. tá certíssimo. Criança avançada. É uma criança avançada, porque ela entende que a Sally saiu, não viu que a Anne tirou a bola do cesto, então, para Sally, a bola continua lá. Exatamente. Então, ela reagiu bonitinha e compreendeu a crença falsa da Sally. Por que a Sally tá errando, né? Exatamente. Se ela falar que a Sally vai procurar com a Anne, já era menina. Exato, ela ainda não tá perdida na vida. Não tá perdida, Gabriel. Tô brincando. Mostra só uma etapa do desenvolvimento dela. E a gente sempre pergunta a questão, não, uma pergunta real, né? Claro. De realidade, tá? E onde a bola realmente tá, né? Porque numa dessas, essa criança fala assim, ela tá na cesta, porque ela entendeu que a Sally achava que ainda estava na cesta, né? Porque ela realmente também não acompanhou nada. Então o esperado é que ela perceba que a Sally acha que a bola tá na cesta, mas ela sabe que a bola não tá na cesta. Porque essa é a capacidade, então, mas aqui me conta aí, a da cerveja, como que você fez com seus amigos? É a mesma coisa. A Sally era um copo de cerveja, a Anne era outra. Você pode variar uma IPA, por exemplo, uma Pilsen pela cor, né? É mais fácil distinguir ali. E aí você faz a brincadeira igualzinho, tal. A Sally tá aqui, tal, brincou com o negócio, botou no lugar. Aí bota o copo de cerveja atrás, pode dar um gole antes se quiser também, né? Entendi. E aí essa mesma interação, em vez de bonecas, cerveja. E aí eu já estava percebendo que algumas pessoas cairiam aí nessa. E eu fui testar para saber, e realmente a pessoa teve dificuldade em entender. É mesmo? Foi. Diz ela que não tem muito bem história e tal, não sei o quê, mas eu acho que é uma questão de compreensão mesmo, de percepção aí do outro. Porque essa é a habilidade da teoria da mente. É isso aí. Eu saber o que a Sally estaria vendo e o que ela pensaria a partir do que ela viu. Essa a ideia. Essa é a ideia básica de teoria da mente. Isso. E aí, no caso, eu testei algumas pessoas e algumas conseguiram, e eu percebi que algumas tiveram dificuldade, porque às vezes estão num lugar um pouco mais autocentradas, nessa percepção do outro.
Mas também acho que no ambiente de bar pode ser, inclusive, efeito do álcool, né? Efeito do álcool. Eu posso ter explicado tudo errado também. Você acha que explicou certo, explicou tá errado. brincando com um copo de cerveja, Exato, bicho. não tem nada a ver, tá tudo errado. Mas então isso aqui é uma definição de teoria da mente, uma forma de avaliar a teoria da mente, né? Uma forma da gente avaliar a teoria da mente. Isso é estudado na psicologia desde os anos 70, 60, 70, que chamava de atribuição social, né? A capacidade de atribuir a outros estados mentais e entender o que a pessoa está querendo, né? Atribuir intenções, desejos. E aí esse termo teoria da mente é um termo que acho que é um pouco mais moderno. Mais recente, vem com a Uta Frith, o Baron Cohen, esses autores, inclusive que estão envolvidos nesse desenvolvimento de testes como esse. Então a gente já está falando agora de 85, 90, aí começa uma transformação, né? É um nome mais bonito, inclusive. E muito da psicologia do desenvolvimento mudou muito, né? Mais recentemente começaram a olhar esses outros fenômenos. Você falou do Baron Cohen? Esse nome é famoso aí, viu? Simon Baron Cohen. As pessoas devem conhecer o Sacha Baron Cohen. Grande Sacha. Que é primo, né? É primo. É primo. Tem uma história bem engraçada que eu não vou saber contar, mas... Tenta aí. Não vou lembrar, não, mas é alguma coisa que deu errado com algum dos Baron Cohen, por essa piada de ser primo. Enfim, eu vou procurar depois, aí no outro episódio eu vou contar. Você conta, entendi. Tá, mas o Sacha Baron Cohen, só pra quem não conhece, é aquele cara que fez o Borat. E tem outros, tem vários. Ele, o Bruno também, né? O Bruno é engraçado. Esse cara, ele conseguiu criar uma politicamente incorreto. Ele é bem... É bem engraçado. Mas aí, voltando para essa história, né? Você estava falando da atribuição social e da capacidade da gente ter de atribuir algumas coisas, né, aos outros, e que está na base da teoria da mente. Chega no limite, tem uns testes muito interessantes. Tem aquele teste em que você mostra figuras geométricas na tela, né? E as figuras geométricas, elas se movimentam, né? Então, imagina, você tem lá um triângulo, uma bolinha, e aí o triângulo começa a se movimentar em direção à bolinha, né? E aí a bolinha vai indo para uma outra direção, e o triângulo vai indo atrás da bolinha, enfim. E aí as pessoas conseguem interpretar de alguma maneira, atribuindo emoção para isso, né? Elas olham o triângulo como se ele estivesse correndo atrás da bolinha para pegar a bolinha. Então a gente atribui coisas nessa linha. A gente faz muita atribuição sobre o que está acontecendo, e nesse caso, inclusive com emoção. Dependendo de como você movimenta o triângulo e a bolinha, as pessoas vão começar a atribuir até algumas coisas de conflito. A bolinha está tentando se esconder do triângulo, o triângulo perseguindo, né? O que mostra o quanto a gente naturalmente tende a dar interpretações sociais para poucos elementos, né? Questões de movimento, né? Coisas de movimento básico, né? É igual identificar movimento humano em pontos de luz também, né? É uma coisa bem interessante. Então a gente vê pontinhos de luz se movimentando, dependendo de como eles estão dispostos, a gente interpreta como se fosse movimento humano, né? Então a capacidade humana bem arraigada, né? De identificar elementos humanos em coisas variadas, movimentos, e interpretar isso como intenção, porque, por exemplo, eu acho que todo mundo que está escutando aqui já deve ter feito aquela experiência de bater o dedinho na ponta da mesa, ou de abrir a gaveta fecha e bate na sua mão, na sua cabeça, e a pessoa foi com raiva da gaveta. Da gaveta. Você já fez isso? Já rolou já? Eu tenho raiva de muito móvel. Cara, tem tantos móveis em casa que eu tenho raiva. E tem alguns que eu tenho uma raiva muito grande. Você pega, por exemplo, banco do piano. Porque o banco do piano... Na canelinha. E ele não é, sei lá, o banco de um piano, ele não é feito de pinho. Não. Ele é feito de madeira nobre. Então ela é dura. Aquilo dói. Pra treinar o pianista. Na vida difícil. Então você fica com raiva do... Mas tu chegava a agredir depois o banco? Não. Porque tem gente que bate assim a cabeça no móvel e dá um soco na porta do negócio e fala, cara, não vai resolver. Não. Só prova um pouco essa teoria dos caras. Ele faz muito isso, né? Ele fica com raiva da jogada e ele quebra a raquete. Tem uns tenistas que fazem isso, verdade, é verdade. É culpa da raquete. Destrói a raquete. Coitada da raquete. Coitada da raquete. Mas a gente acaba atribuindo muito fenômeno humano, e a gente extrai muito, o que mostra uma habilidade muito natural da gente em extrair padrões, né? A gente tira padrões automaticamente de coisas que estão se movendo e que não são necessariamente humanas, mas como se fossem humanas. E isso, muita gente discute o aspecto evolutivo dessa história, que é para facilitar
a nossa detecção de quem faz parte do próprio grupo, quem faz parte do outro grupo, o que que é humano, o que que é não humano, o que Claro. que é preso, o que é predador, né? Então essa capacidade rápida da gente extrair com poucos sinais informações sobre as pessoas, né? Tanto que isso traz uma discussão muito importante sobre grupos que não tenham essa capacidade tão bem desenvolvida, e a gente vai ver muitas discussões e muitos estudos sobre, por exemplo, autismo e algumas Sim. condições clínicas importantes, em que às vezes a atribuição humana, né, das Fica coisas fica prejudicado, né? prejudicada. A esquizofrenia também É. tem esses Tem quadros. algumas alterações importantes na detecção rápida desses exemplos, né? A gente vai, durante a semana, a gente vem fazendo as postagens do Instagram também, a gente pode colocar no Instagram alguns desses exemplos. Então, do ponto de luz é bem interessante para quem não está entendendo exatamente o que é isso, né? Pontinhos de luz se mexendo que a gente interpreta como humano, a gente pode colocar numa das postagens. Legal, só para contar assim, você vai ver isso numa tela de computador, uma tela Isso. toda escura e os pontos de luz se mexendo. Não é no ar, não. Não é no ar, você olha para uma tela e tem uns pontinhos piscando para um lado e para o outro. Só isso, pontinhos. Dependendo do como eles estão arranjados na tela, a gente olha como se fosse um homem andando, uma mulher andando, uma pessoa pulando, uma pessoa se agachando, enfim, vários movimentos, né? Lá no laboratório a gente fez um estudo, foi um estudo conduzido pela nossa amiga Olivia Lapenta. Olivia Lapenta, que entende muito dessas questões de simulação mental, imagem, motora, enfim. E uma das coisas que ela desenvolveu na época do doutorado dela foi uma série de estímulos que eram esses pontos luminosos, com vários movimentos, pessoa agachando, pessoa levantando, pessoa pulando, pessoa movimentando o braço para lá ou para cá, né? E aí você olha esses pontos de luz e identifica questões humanas. E alguns grupos foram ainda mais além e montam esses pontos de luz de maneira que as pessoas interpretam emoções com base no como o ponto de luz está se movimentando, né? Então, tá mais alegre, tá mais triste, tá mais agitada, tá mais lenta, enfim. A gente extrai muitos elementos disso, né? Interessante. E aí começa essa discussão sobre exatamente o que é empatia. E a definição é muito difícil, porque, na verdade, a gente tem uma cadeia de eventos, desde a observação, a construção daquela imagem, imaginar do que se trata, até o que normalmente a gente acaba chamando de empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? E por isso que acaba, inclusive, tendo uma confusão muito grande com a história que parecia que ia explicar o mundo, que são os sistemas de os tais neurônios em espelho, Sim. que acho que muita gente já ouviu falar, teve uma hype enorme, né, depois da descoberta, parecia que ia explicar tudo, e na verdade não é exatamente isso, não né? Explica tudo. Acho que a gente pode explicar um pouquinho o que são os neurônios em espelho, né? Tá, legal. Então, só para fazer um mapa mental de onde estamos, a ideia de que empatia, então, seria se colocar no lugar do outro, e você tem alguns mecanismos bem automáticos e básicos, humanos, que é de interpretação do movimento do outro, das emoções, e entender isso como intenção, né? Isso, como intenção. Isso bem no básico. Mas essa é a parte ainda motora, a parte da imagética, enfim, mas ainda tem toda a parte mais emocional, enfim, que a gente vai indo. Então vamos na parte motora. Aí você vai falar de neurônios em espelho. Neurônios em espelho. É bonito o nome. O nome é bonito, o nome, como muitas coisas quando tem nomes assim, eles são nomes que pegam, que Claro. e acabam, às vezes, criando meio que aquelas, como se fala, lendas urbanas. Eu sou ruim, né? Isso não é ditado não, viu, Paulo? Mas não é exatamente uma lenda urbana, mas são coisas que não explicam tudo como querem. Então vamos explicar o que é o neurônio espelho, né? Então o neurônio espelho foi descoberto por um grupo italiano, né? Risolati, Giacomo Risolati, Jacobini, Vittorio Galeazzi. A galera boa, essa galera 90. Boa, exatamente, nos anos 90. Basicamente o que eles estavam fazendo era um estudo, isso estão falando em Parma, né, na Itália. Eles estavam fazendo uma série de estudos que eles fazem de eletrofisiologia em macacos, mais especificamente numa espécie chamada macaca nemestrina. Por que você tá rindo, Gabi? Que é um nome bonito, né? Nemestrina. Eu sei lá, achei que era um nome diferente. Não, macaca nemestrina. Tem várias espécies que eles fizeram uso. E uma das coisas que eles fizeram, na verdade, o foco não era descobrir neurônios em espelho. O que eles estavam fazendo
era investigando neurônios envolvidos no controle de movimentos específicos da mão, né? Eles estavam interessados em entender como que o cérebro dos macacos controlava execuções de ações motoras, para, por exemplo, alcançar e agarrar um objeto, coisas do gênero. E aí eles fizeram uma descoberta dessas que a ciência tem muitas, né? Descobertas acidentais, né? E aí, só para saber, eles foram investigar uma região cortical chamada de córtex premotor. Premotor, né? Isso. Beleza, importante. Só que é uma área envolvida com planejamento motor. Planejamento motor, Aí vou olhar lá, procurar o que está regulando ali. E eles estavam medindo com o eletro, né? Então tinham eletrodos colocados nessa região cortical e eles estavam mensurando. E o eletro, para quem nunca viu, ele gera uns tracinhos elétricos. Se você vê como se fossem umas ondinhas subindo e descendo, né? Então você está acompanhando isso. Ou você pode também olhar o disparo neuronal. Tem várias coisas que você pode olhar, né? Quando você está fazendo coleta direto de populações de neurônios. E eles estavam olhando, estudando isso. E aí um dos pesquisadores, ele entrou na sala onde os macacos estavam sendo testados, né? Enquanto os eletrodos ainda estavam no cérebro dos macacos, né? Então eles estavam lá com os eletrodos gravando atividade elétrica e um dos pesquisadores entrou na sala e quando ele foi, né, agarrar, alcançar para pegar suas próprias coisas, né? Por exemplo, a própria comida, um objeto, enfim, ele verificou que teve uma atividade no monitor que mostrava a atividade neural dos macacos acontecendo exatamente naquele momento em que ele estava fazendo isso. E basicamente o que ele encontrou é que alguns dos neurônios no cérebro do animal, eles dispararam não só quando o macaco pegava um objeto, mas também quando ele observava o pesquisador fazendo a mesma ação. Então imagina isso, você entrando em uma sala e de repente você vê que o disparo neuronal por exemplo, do macaco que você está estudando, ele está sendo ativado, disparado em função do teu movimento. Então ele está vendo o seu movimento e está impactando na atividade neuronal dele. Descoberta bacana, hein? Descoberta que foi considerada uma das grandes descobertas da década, né, em neurociências, meio uma dessas coisas que realmente foi vista como revolucionária, né? Porque a gente sabe muito, discute muito em psicologia, por exemplo, aprendizado por imitação, por observação. Tem muita discussão sobre observação e ação, né? Então tem uma série de discussões muito clássicas na psicologia e de repente esse dado abriu uma janela de investigação enorme, tanto que a gente vê depois desse estudo uma quantidade gigantesca de laboratórios no mundo investigando os tais que aí eles chamaram de neurônio em espelho, né? Porque seriam neurônios que meio que refletiam a atividade daquilo que você estava observando, né? E Muitas. só para constar uma coisa, porque até tu falou, depois tu vai explicar um pouco como há um exagero também no uso desse sistema, né, para falar de explicar várias coisas, né, complexas como empatia, mas também tem pesquisador que fala que não existe neurônio de espelho, que é mentira isso. Isso. Foi replicado em vários laboratórios, né? Foi replicado, a questão toda assim, existem exageros, mas existe também coisas que são dados concretos, objetivos. Claro. Então, esses neurônios, por exemplo, observados, são neurônios na região F5 do cérebro desses animais, que corresponde ao que você comentou agora há pouco do córtex pré-motor. E aí os estudos começaram a detalhar. Então, por exemplo, se eu estou com um animal observando um movimento que está fora do espaço pessoal dele, então, para quem está imaginando, imagina o seguinte: alguém na sua frente, mas afastado o suficiente que, se ele levar a mão na sua direção, ele não consegue te pegar. Então ele está fora do teu espaço pessoal. Ou ele está dentro do seu espaço pessoal. Se ele esticar a mão, ele consegue te pegar. Então, uma das coisas que esses estudos começaram a mostrar é que algumas células dessas que estão sendo chamadas, em geral, de neurônios espelho, elas respondiam mais quando a gente está fora do espaço e outras respondiam mais quando estava dentro do espaço. O que vai mostrando uma característica muito interessante da resposta neuronal para processar aquilo que pode te atingir, aquilo que não pode te atingir, aquilo que está distante, aquilo que está próximo. Então, essas coisas têm bastante evidência, tem bastante estudo indo nessa linha. Tem também aqueles que começaram a testar, por exemplo, com som que são relativos a ações. Então, por exemplo, o animal está escutando sons relativos a quebrar um amendoim, por exemplo. Alguma coisa que faça parte de uma ação que ele realiza para se alimentar. E o som também recruta essas células de forma semelhante, por exemplo, à da ação. Então vai mostrando agora que o som também tem isso. Então vários estudos começaram a sinalizar coisas como essa. E aí muita gente começou a testar
em humanos, né? Será que existe isso também? Só que em humanos é um pouco mais complexo de fazer, porque nesses casos a gente está falando de implantes de eletrodos diretamente nessas populações de neurônios. Em humanos, a coisa não é exatamente desse jeito. E aí o que a gente vai ter? Estudos de ressonância magnética funcional. Então eles não estão agora falando de áreas tão específicas, de células tão específicas, ou estudos de estimulação cerebral não invasiva. Então a gente tenta manipular a atividade cerebral e ver o efeito disso. Então começa a ter esses estudos que, até um determinado limite, a gente consegue identificar áreas que são importantes, por exemplo, na imagética motora, na observação do movimento ou na própria execução do movimento. Então, tem muito estudo indo nessa linha sinalizando. Mas o problema é que o nome neurônio espelho e essa questão dele interferir na imitação criou um cenário muito exagerado de dizer que então descobriram como que se dá a linguagem, como se dá a empatia, como se dá as relações, tudo passou a ser explicado pelos neurônios em espelho, e aí é que virou o exagero. Então, de repente, muita gente começou a discutir que estavam descobrindo agora uma cura para o autismo, porque era só entender o neurônio espelho. Então, começou a ter muito essa discussão, sempre que, na verdade, na base, a gente está falando de fisiologia, de algumas células respondendo a algumas ações específicas e dentro de um grupo de neurônios. Obviamente passou a se chamar depois de sistemas de neurônio espelho, porque aí você começa a ver outras áreas. Só que outras áreas têm outras células, então de outras coisas, de outros processos neurais, de outras propriedades. Tem umas áreas que são áreas com caráter associativo aí, então que juntam vários fatores e funções. Por exemplo, você tem também nessa região células que respondem, por exemplo, a questões de um valor. Isso. De utilidade mesmo. De utilidade. Bem, né? Então, é um pouco mais complexo. E vão responder a, por exemplo, questões... bem nessa linha da recompensa, do valor. Exatamente. Mesmo em área motora, por exemplo. Você vai ter áreas associativas fazendo integração multissensorial e tal. E aí começou a virar uma confusão. Um dos grandes críticos dessa história toda é um sujeito chamado Gregory Hickok. O Gregory Hickok, inclusive, ele escreveu um livro, que aí o título é algo como o mito dos neurônios espelho. É um crítico, é um professor de neurociência cognitiva e é um crítico bem importante nessa história toda, né? E muitos dos argumentos dele vão na seguinte linha. Muito do que está sendo falado, por exemplo, sobre neurônio espelho e linguagem, neurônio espelho e empatia, o Hickok é um estudioso de linguagem, principalmente neurociência cognitiva, muito tem evidência insuficiente. Muito tem como base estudos de correlação e não de causalidade. Muitos têm várias outras estruturas cerebrais sendo recrutadas que não são aquelas que supostamente são compostas por esses neurônios em espelho. E outra coisa é uma interpretação em humanos de algo que tipicamente é bem descrito em animais, né? Eu vi que em humanos que tem esses estudos que tu falou, que sugerem a existência a partir, por exemplo, de mudança na excitabilidade cortical. Então, a pessoa vendo outra pessoa agindo, você tem então um aumento de excitabilidade cortical em áreas motoras pessoais. Que não era esperado, assim, dentro de uma teoria onde seu cérebro corresponde às suas ações e seus movimentos, o fato de ver alguém não deveria, teoricamente, levar a isso. Ou seja, isso está implicando que talvez exista. Teve um estudo que eu acho, que aí eu vou falar que talvez eu tenha visto, evitar aqui as falsas memórias, que era um estudo com um paciente com epilepsia. E aí, nesse caso, que já ia abrir a cabeça, talvez cirurgia, a coleta de dados utilizando eletrodos que mostram, assim, que há a possibilidade de ter células que teriam esse comportamento. Sim. Então, acho que, se não me engano, esses poucos estudos. Você tem esses estudos que exatamente, o sujeito está passando por um procedimento cirúrgico, aí você... Porque eu vi até para responder um colega que falou que não existia mesmo. Eu fui dar uma olhada e falei, existe estudo humano sim, mas ainda assim, são bem incipientes. Mas aí são aquelas leituras interessantes, né? Algumas pessoas exageraram, extrapolaram, e quando eu falo pessoas extrapolaram, não foi o Risolati, não foi o Galeazzi, não foi o Jacobino, todas essas pessoas fizeram os estudos todos bem desenhados, mas algumas pessoas, elas transformaram a leitura, né? Porque neurônios em espelho, então automaticamente criou um mito mesmo, né? Exagerado. Então, os achados, eles existem. Claro. É o reino da hipótese ali, tá? É uma questão ali. E por outro lado, a gente vai ter aqueles que aí partem, que quando leram que tem um mico, entendem que na verdade tá tudo errado, né? Então, e aí você acredita nos estudos, e na verdade não é.
Não é exatamente isso. Tanto que muito antes, inclusive, do Risolati, aí a gente está falando do começo da eletrofisiologia, da eletroencefalografia, usado dentro da psicologia, por exemplo, a gente vai ter aqueles estudos em que o sujeito observando filmes, vídeos e não sei o quê, tinha, por exemplo, aumento de atividade de um ritmo chamado ritmo mu, que é um alfa, né, no eletro, em áreas motoras. Esse nome é bonitinho. Nome é bonitinho, né? E que hoje em dia se estuda muito a relação do mu com a percepção, com o movimento, com a observação do movimento e Claro. com imaginar o movimento. Então tem muitas coisas que fazem sentido, mas elas não são a empatia em si. Claro. Então, acho que para quem está escutando, a mensagem até agora é a seguinte: empatia é uma definição que é muito complexa. De uma forma simples, a gente poderia falar se colocar no lugar do outro, mas à medida que a gente for discutindo, né, dá para ver que não é só isso. E ela tem componentes iniciais que são esses que a gente está discutindo, relacionados à observação, à imaginação, à mímica, são elementos na base para depois a gente chegar nessa capacidade mais ampla de se colocar no lugar do outro, de ter teoria da mente a ponto de entender os sentimentos do outro. Claro. E coisas do gênero, e além disso, a tal da empatia afetiva, que é vivenciar, experienciar uma emoção similar à daquele que você está observando. Mas vale só salientar um ponto que eu acho importante, que é, para mim, esse experimento traz essa ideia que eu acho muito bonita, que é uma área que se pareceria funcionar só para compor e gerar movimentos no seu corpo, tá também processando informações que ele está vendo, né, de movimentos fora do corpo dele. E aí, claro, deve ter várias questões envolvidas, por exemplo, coordenação de movimentos conjuntos e tal. Então, mas é interessante que há um caráter de simulação de leve ali. Então, assim, uma coisa que acontece fora está gerando alterações em áreas motoras minhas também. E aí tem uma série de estudos, por exemplo, que tem uns que vão investigar se, sei lá, o uso de elementos que causam paralisia facial se vai interferir na interpretação de expressão facial do corpo. Então, quer dizer, a ideia... E esses estudos mostram que sim, na verdade. Pessoas que têm, por exemplo, paralisia facial, algum problema por uso de alguma substância, botox, por exemplo, perderiam um pouquinho, claro, não muito, mas a acuidade de reconhecer expressões faciais no outro, porque teoricamente a sua face está um pouco rígida, né? Consegue. E teria a ver, não? Tem relação. Com neurodesempenho? Porque é uma parte da emoção corporificada, né? Você não tem uma parte da experiência. Porque quando a gente fala da emoção, e aí as pessoas falam, tudo é processado no cérebro. Não, é o cérebro, é o seu corpo, são várias informações que a gente tem, né? E parte é a questão, inclusive, muscular, né? Claro. Os músculos, por exemplo, da face. Então, o zigomático, o corrugador, que são músculos, por exemplo, que estão envolvidos com o sorriso, envolvidos com aquela expressão, às vezes, mais triste ou de raiva. O levantador, que é envolvido muito com expressões que estão associadas a nojo. Então, tudo isso faz parte, porque também tem um feedback para o corpo, né? Então tem essas várias vias, né? Então quando a gente tem uma paralisia, por exemplo, facial, isso vai interferir em um certo grau, claro, da interpretação que a gente faz da emoção do outro. Da emoção do outro, né? Não, só para falar aqui, porque tem gente que faz esses procedimentos, está na moda agora, né? Fazer botox, mas não vai achar que a pessoa perdeu a capacidade. Não perdeu. Mas ela perdeu uma informação que o corpo dá para ela sobre claro. o que está acontecendo, a experiência que ela tá vivenciando, né? Beleza. Então esses são pontos importantes. E aí a gente começa a ter algumas teorias, né, dentro disso que a gente está discutindo, né? Uma é a teoria da simulação, que é uma das teorias que se discute bastante, né? Essa eu gosto muito. E a outra é a teoria da teoria. Você gosta muito da teoria da simulação? É porque o nome teoria da teoria é um nome muito complexo. Eu falarei o quê? Teoria da simulação. Por que você gosta da teoria da simulação? Assisti Matrix, né? Entendi. Só a geração dos anos 2000 ali que assistiu Matrix. Não sou mais velho que isso, né? Mas não, brincando, porque eu acho interessante essa ideia de que a gente simula experiências fora, estados mentais fora, como se fosse a gente passando por isso. Não que a gente mesmo, a gente consegue distinguir, reconhecer isso. Mas a mente humana, ela está o tempo todo simulando situações e, sei lá, vou dar uma radicalizada aqui, uma viajada.
Por exemplo, a prova maior disso é quando a gente sonha, né? Então a gente tá tendo experiências de simulação da realidade, né? A mente humana faz isso naturalmente. E fazemos isso também não só com a gente mesmo, com situações que a gente vive, mas também com o que o outro passa, né? Ou seja, quando eu tô vendo Faustão e o cara leva uma porrada no Faustão, nas videocacetadas, eu sinto uma certa angústia. É um estado mínimo de simulação, como se eu estivesse passando por isso. Exato. Então, acho que é uma coisa muito interessante que fala um pouco sobre como o cérebro processa informação e como é que é uma viagem também para o Borja. Entrar em harmonia com outros cérebros, olha só. É uma quase que uma sincronização, né? Tanto que isso é um tópico interessante para a gente discutir, né? Quanto mais a gente. E aí são os dois caminhos, né? Que são correlações, né? Quanto mais a gente observa uma interação muito boa entre duas pessoas, se a gente for olhar do ponto de vista eletrofisiológico, a gente vai ver uma maior sincronização da atividade cerebral dessas pessoas, né? Então é um pouco isso. Quanto mais você está se colocando, mais sincronizado. Tem uns estudos bem bonitos nessa linha. A gente uma hora pode falar sobre isso. Porque essa é a ideia, a teoria da simulação é exatamente isso. A gente simula internamente os processos mentais dos outros usando o nosso sistema, né? Essa é a ideia, para a gente tentar prever, entender, antecipar. Então, teve um estudo que a gente fez aqui, esse foi um estudo com a Ana Allen, na época ela estava fazendo o mestrado dela, e a gente criou uma tarefa que era para olhar com o eletroencefalograma, entender em que momento no tempo acontecia a capacidade das pessoas preverem o evento seguinte. Então eram cenas como, por exemplo, um sujeito ele vai descascar uma banana para comer, aí ele descasca, segura a banana e joga a casca no lixo. Então tem essa sequência. Ou poderia ser, ele descasca a banana, tira a banana e aí ele joga a banana no lixo, né? Se confundir, jogou a banana no lixo. Então, na tela anterior a ele jogar ou a casca ou a banana, será que a gente já está antecipando que o que vem na sequência é jogar a casca? E aí, tipicamente, é isso que a gente espera, que as pessoas consigam antecipar. Então, se alguém está vindo na minha direção, dependendo das características que ela tem, eu posso prever, não que eu vá acertar, mas eu posso tentar prever que ela vai me atacar ou vai me abraçar, né? Eu olhando esse cenário da banana e da casca, o mais esperado é que a casca seja jogada. E aí a gente estudou em que momento no cérebro acontecia o efeito de identificar que não aconteceu, que não era esperado, né? Então a gente encontrou uma coisa bem interessante, por volta de uns 500, 600 milissegundos, que a gente está discriminando coisas como essa. E coisas do dia a dia, você tá com um bebê em casa. Então, essa é uma capacidade bem fundamental. Teu filho tá lá andando, engatinhando, e ele pode pegar vários objetos. E se ele pegar uma bolinha de gude e estiver levando a boca, você tem que ter uma detecção rápida. Então, quando ele pega a bolinha na boca, você já está antecipando uma possibilidade dele colocar a bolinha na boca, né? Ele está pegando a bolinha, ele talvez vá só brincar, mas você já antecipa. E essa antecipação, ela aumenta a chance de você ter uma ação rápida antes dele pôr ela na boca. Então, essa ideia, inclusive, que a gente está tratando desse primeiro aspecto do que é empatia no macro, mas aqui a gente está pegando ainda processos bem básicos, né? É a capacidade da gente observando conseguir antecipar alguma coisa. E aí eu falo de bebezinho, de neném, de Romeu, e aí tem uma coisa interessante que é a capacidade que o bebê já tem de imitar alguns movimentos. Por exemplo, você estira a língua, o bebê estira também. Isso. Então, teria um pouco essa parte, uma simulação bem automática. Bem automática. Já isso. Na verdade, ele está aprendendo a ser um pouco, a conhecer o corpo dele a partir também da experiência visual. Visual, isso. Os experimentos bem clássicos da psicologia, né? Ele estende a língua para fora, dá um sorriso, ele dá um sorriso, abre a boca, ele abre a boca, alguns padrões. E é bonito porque a gente vai ver que os pais, né, pais e mães e cuidadores, não precisaram passar por um curso para também sinalizar expressões bem evidentes para o bebê fazer igual, né? É meio natural, tanto para o bebê reagir, quanto para os cuidadores fazerem, né, a expressão. É bonito assim, tô falando, porque você vê na situação bem besta, assim, o cara fica né, boca aberta, com o bebê, fica olhando, que porra é isso? Mas você sabe que de vídeos que viralizam muito, alguns que viralizam em quantidades absurdas são vídeos de bebê imitando os pais.
Que é bonitinho demais. É bonitinho, você tá vendo o bebezinho, o pai faz uma caretinha, ele faz uma caretinha, ele dá uma risadinha, o filho dá uma risada. Então esse mecanismo básico tá na base da sociabilidade, né? Exatamente. E é um rudimento da empatia, de certa forma, né? Ainda não é empatia, né? Nesse sentido de se colocar no lugar do outro, mas a gente já tá vendo que tem coisas automáticas que acontecem que facilitam a gente se colocar no lugar do outro. E aí essa imitação poderia ter tranquilamente a ver com o sistema de neurônios espelho. Não tem nenhum problema falar que, olha, essa base de imitação tem, então esses circuitos motores... As questões motoras automáticas, sim. Isso, beleza. Mas daí depois a gente Falar começar a falar que a pessoa está entendendo o sentimento, ela vai ter uma atitude, um comportamento de ajuda, aí já começa a ficar julgando se foi certo, sabe? Aí já começa a ficar uma extrapolação muito grande, né? Sim. Por isso que é um processo que a gente tem que ir fatiando para entender bem. Então a teoria da simulação, essa que a gente está dizendo, ela tem isso, a gente usa nossos recursos para simular o outro, né? Agora, teoria da teoria, bicho, que nome foi esse? Então, teoria da teoria é interessante, porque a teoria da teoria é uma outra abordagem também na psicologia e que alguns autores têm, inclusive, discutindo que, na verdade, ela pode ser conciliada com a ideia da teoria da simulação, né? E, basicamente, a ideia de que a gente prevê o comportamento dos outros pela aplicação de teorias sobre como as mentes dos outros funcionam. Então, por isso que é a teoria da teoria. A gente teria uma teoria sobre como que funcionaria o outro. E aí a gente aplica essas teorias para entender e explicar o comportamento alheio, né? Então, meio que a ideia é quase como se a gente fosse pequenos cientistas tentando criar teorias sobre o outro, né? Sobre o que ele está fazendo, enfim. Ou seja, a gente cria modelos mentais, né? A gente cria modelos mentais sobre os outros e está aplicando. Porque tu falou, tem um episódio que falou sobre falsas memórias do Sir Bartlett, e ele fala um pouco sobre esquemas, e ele fala que existe um tipo de esquema, é o roteiro. Então, as situações sociais, elas têm roteiros muito bem definidos, que são teorias que você tem sobre como as pessoas agem, por que a pessoa vai em direção ao buffet, ela vai para comer, de que maneira a pessoa age para poder usar o banheiro. Então, assim, seria um pouco disso também. Basicamente, até para a gente contrastar com a teoria da simulação, é mais ou menos o seguinte: enquanto a teoria da simulação ela vai sugerir para a gente que a gente entende os outros por meio da simulação, né, usando as nossas próprias experiências para entender o outro, a teoria da teoria ela vai sugerir que a gente use um conjunto de regras e de conhecimentos sobre o comportamento humano para fazer as inferências. E aí vem da cultura. E aí você vai ter várias formas para interpretar e tentar entender o outro. E aí por isso que alguns falam que dá para conciliar as duas coisas, né? Porque você pode ter toda essa parte de teoria da teoria, mas ao mesmo tempo usando uma simulação mental, né? Até dá para imaginar, assim, situações onde você tem um conflito na interpretação da ação de alguém, você fala, não, cara, parece que a pessoa diz tudo ali, que ele vai fazer aquilo ali por um motivo X. Isso. Mas você, por sua experiência pessoal, você está simulando, falando, não, mas não seria bem isso. Então, você poderia ter esse tipo de usar de vários repertórios para poder chegar em algo mais provável. Exatamente. E nós somos bons nisso? Parece que sim. Depende da pessoa. Depende da pessoa. E é aí que as coisas sobre empatia vão ficando mais interessantes. Então, acho que hoje a gente conseguiu abordar esses elementos bem básicos, né? Do que ainda não chegamos assim, do tipo, empatia é isso. Talvez quem escutou fale, mas o que isso tem a ver com empatia? Mas são os rudimentos de processamento de informação muito básicos e essenciais para a gente chegar numa discussão sobre a empatia. Beleza. Então, esse é um primeiro episódio, o próximo vai continuar sendo sobre empatia, então a gente vai ter alguns episódios sobre a empatia. Até porque tem perguntas muito interessantes, né? Por exemplo, quando você fala sobre a gente vai simular e entender o outro, quando a gente vai para alguns estudos da antropologia, por exemplo, tem as discussões sobre a opacidade da mente, porque o sujeito coloca, eu não tenho como entender o que o outro está pensando. E aí começa a ter diferenças culturais. Será que no que ele diz que não tem como entender o que o outro está pensando, ele não tem empatia? Sim. Ou, na verdade, é uma questão cultural que só apenas diz respeito ao seguinte, eu não tenho como exatamente estar dentro da mente do outro para entender. E aí tem discussões bem interessantes que a gente vai fazer nos próximos episódios, inclusive sobre
empatia em outras culturas, né? Maravilha, maravilha. Gostei, viu? Muito interessante. Aprendi muito hoje Eu também. com essa história da teoria da teoria. Teoria da teoria. Nossa, bonito. E falou dos italianos, acho que é bem interessante, pessoal, porque eles falam de Parma, né? Cidade aí do presunto. Mas a galera lá tem uma experiência muito forte na eletrofisiologia, né? Os caras são animais, hein? Excelentes, Por que será? A Itália é engraçado, a Itália tem uma tradição em estudos eletrofisiológicos e, na verdade, a própria origem da eletricidade, vê Galvani, Alessandro Volta, Giovanni Que Aldini. engraçado isso, né? Cultura com esse cara, gente. É interessante mesmo, eles têm uma tradição muito forte em eletrofisiologia. Interessantíssimo. Muito bom, Gabriel. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. É o primeiro episódio sobre empatia. A gente vai, a cada episódio, ampliando mais esse conceito, até começar a discutir compaixão, solidariedade, ajuda ao outro, enfim, vários tópicos que normalmente a gente interpreta como empatia. Esse episódio foi para começar a construir essa base, né? Exatamente de onde a gente parte para falar sobre a empatia. Mais uma vez eu reforço a importância da gente participar ativamente na ajuda humanitária às pessoas lá do Rio Grande do Sul, nesse momento tão triste, tão trágico. Então, dá uma olhada lá depois na descrição do episódio, e vão ter vários links, enfim, de grupos que a gente considera interessantes de serem apoiados e que têm feito um trabalho muito bom de ajuda. É o que vai fazer a gente perseverar como ser humano no mundo, né? Vamos passar por dificuldades grandes agora, mudanças climáticas e tal. E essa capacidade de estar ajudando e agindo em comunidade, acho que vai ser a nossa salvação. Salvação, exatamente. Legal. Muito bom. Então, obrigado, pessoal. Valeu, Gabriel. Valeu. Até a próxima. Paulo Baldi, abraço. Valeu.